Olá, alunos queridos, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje, nossa aula, nós iremos aprender Brasil Vegetação. Nesta aula, eu preciso que vocês tenham um atlas na mão, ok? Professora Eugênia, Geografia. Observe esse mapa das zonas de vegetação do Brasil juntamente com o seu atlas. Começamos com a floresta amazônica, que abrange os estados do Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Amapá, Mato Grosso, Tocantins e Maranhão. A Amazônia Legal, correspondendo aos estados brasileiros. Também temos a Amazônia Internacional, que abrange os países do Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Guiana Francesa. O próximo aqui que nós iremos estudar, a Mata Atlântica, que está em amarelo. A Mata Atlântica vai desde o Rio Grande do Norte até Santa Catarina. Temos Caatinga, no sertão nordestino. Zona dos Cocais, que fica aqui no estado do Maranhão. Pantanal, sudoeste do Mato Grosso e oeste do Mato Grosso do Sul, abrangendo também os países do Paraguai e da Bolívia. O cerrado, que está aqui em rosa claro, também é o segundo maior bioma brasileiro, abrangendo áreas da região centro-oeste, sudeste do nosso país. Campos Pampas, que está aqui em azul no sul do nosso país. Temos também no Amazonas, Roraima e Pará. Zonas litorâneas que abrange esse azul no litoral do nosso país. A costa brasileira com mais ou menos 7.000 quilômetros de extensão. Mais um mapa sobre as vegetações brasileiras. Preciso que todos vocês observem com muito cuidado e também acompanhem no seu atlas. Observamos nesse mapa a linha do Equador, Trópico de Capricórnio, Oceano Atlântico e as formações e as vegetações aqui na legenda do nosso mapa. Podemos observar as formações herbáceas campo no sul do país, a caatinga no nordeste, florestas tropicais no norte do nosso país e a Mata Atlântica seguindo desde o nordeste até o sul do nosso país, complexo do Pantanal no centro-oeste, floresta pluvial tropical no norte, floresta pluvial tropical atlântica aqui no nosso litoral. Também podemos observar vegetações litorâneas, mangues, na parte litorânea no nosso país. Devemos lembrar que as formações arbóreas são árvores de grande porte e médio porte, juntamente com uma vegetação rasteira. É o caso, por exemplo, observando esse mapa, das florestas equatoriais e tropicais, amazônica e Mata Atlântica. Nós temos também as formações arbustivas. As formações arbustivas são vegetações de médio porte, associado à vegetação rasteira.
É o caso do Cerrado e da Caatinga aqui no Brasil. Também podemos observar que nós temos as formações herbáceas, são vegetações rasteiras. Exemplo, nós temos os campos aqui no Brasil. Também podemos observar as vegetações complexas, que são o mangue no litoral e o Pantanal mato-grossense. Vamos seguir com a floresta tropical, a Mata Atlântica. A floresta tropical desenvolve-se em uma faixa que se estende do litoral do Nordeste ao litoral do Sul do Brasil, com uma largura variável, ora próxima ao litoral, ora adentrando o interior. Em sua extensão litorânea, recebe o nome de Mata Atlântica. Essa formação vegetal recebe influência dos ventos úmidos vindo do oceano e abriga grande quantidade de bromélias, orquídeas e samambaias. Paisagem da Serra do Mar com Mata Atlântica em Paraty, Rio de Janeiro, 2017. A Mata Atlântica é um dos grandes biomas brasileiros, é uma das florestas mais ricas em diversidade de vida no planeta. É a razão de existir da Fundação SOS Mata Atlântica. Quais são os biomas? Vamos relembrar? A Mata Atlântica, que é um dos grandes biomas brasileiros, juntamente com a Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal e Pampa. O bioma, na definição do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, é o conjunto de vida vegetal e animal definida pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e identificáveis em escala regional, com condições geoclimáticas similares e história compartilhada de resultado em uma diversidade biológica própria. Em outras palavras, ele pode ser definido como uma área composta por um conjunto de ecossistemas, o bioma. Mata Atlântica. A Mata Atlântica abrange cerca de 15% do território brasileiro em 17 estados. É o lar de 72% da população brasileira. Abriga 3 dos maiores centros urbanos do continente sul-americano e concentra 70% do PIB brasileiro está nessa área. A mata possibilita atividades essenciais para a população. Vamos pensar um pouquinho? Quais atividades? Abastecimento de água, agricultura, pesca, geração de energia elétrica, o turismo e o lazer. Muito bom. A Mata Atlântica se estende ao longo de 17 estados brasileiros: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Alagoas, Sergipe, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí,
Minas Gerais e Espírito Santo. A Mata Atlântica, como a Pro já havia falado, vivem nessa área de Mata Atlântica cerca de 72% da população brasileira, segundo o IBGE em 2014. Vamos pensar um pouquinho. Quantos milhões de pessoas vivem nessa área de Mata Atlântica? 145 milhões de pessoas. Quantos municípios abrange a Mata Atlântica? 3.429, equivalente a 61% dos existentes no Brasil. Em 1988, a Constituição Federal reconheceu a Mata Atlântica como um patrimônio nacional. Em 2006, foi aprovada a Lei da Mata Atlântica, que regulamentou a proteção e o uso dos recursos da floresta. Nesse período, a Fundação SOS Mata Atlântica participou ativamente da mobilização da sociedade e do poder público para a construção e aprovação dessa legislação. A Mata Atlântica abrange cerca de 15% do território nacional, em 17 estados. É o lar de 72% dos brasileiros e concentra 70% do PIB nacional. Hoje, infelizmente, restam apenas 12,4% da floresta que existia originalmente. É preciso monitorar e recuperar a floresta, além de fortalecer a legislação que a protege. Como podemos observar nessa foto, nessa imagem, a Mata Atlântica é um bioma composto por um conjunto de florestas e ecossistemas, que corresponde a 15% do território brasileiro. Desde 1500, essa área vem sofrendo com o desmatamento, as queimadas, a degradação do ambiente. É por isso que, atualmente, a vegetação corresponde a apenas 7% da mata original, com árvores de médio e grande porte, constituindo uma floresta densa e fechada. Nessas imagens, nós podemos observar nesse mapa a Mata Atlântica, que corresponde desde Goiás, Alagoas, Bahia, Ceará, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Sergipe, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. É um bioma com maior biodiversidade. A Mata Atlântica é a segunda maior floresta em extensão do Brasil, constituída de planaltos e serras. Sua área abrange a costa leste, sudeste e sul do Brasil. Além disso, uma parte do Paraguai e também da Argentina. Nesta imagem, nós podemos observar a Mata Atlântica. A Mata Atlântica, sem perder a sua homogeneidade, apresenta um conjunto de formações florestais bastante diversificada. Quais formações vegetais? Florestas ombrófila densa, floresta ombrófila mista, floresta ombrófila aberta,
Mas o que são essas florestas ombrófilas? São florestas pluviais, com folhas largas, perene, chuvas abundantes. Podemos destacar também floresta estacional, semidecidual e floresta estacional decidual. Além disso, alguns ecossistemas estão associados a esse bioma, como o manguezal, a restinga. Essa variedade de resultado é por quais motivos? Variações climáticas e de relevo. O que são essas florestas estacional? São árvores de médio e grande porte, não muito espaçadas. Quais árvores nós podemos destacar na Mata Atlântica? Nós podemos pensar em quais árvores? Famosas, né? Vamos pensar no pau-brasil, jacarandá, peroba, jatobá. Nessa imagem, nós podemos observar o mico-leão-dourado e a exuberância da Mata Atlântica. Nós encontramos mais de 20.000 tipos de vegetação na Mata Atlântica, o que equivale a aproximadamente 35% das espécies brasileiras. Ali nós podemos encontrar uma considerável diversidade de árvores por unidade de área. Estão nessa floresta, por exemplo, jambo, cedro, quaresmeira, jacarandá, peroba, pau-brasil. Dos 200 tipos de plantas brasileiras em risco de extinção, 117 estão na Mata Atlântica. Observando a exuberância da vegetação da Mata Atlântica, vamos falar um pouquinho sobre o clima. As massas de ar úmida que vêm do Atlântico influenciam diretamente o clima da Mata Atlântica, posto que é o tropical úmido. Na região sudeste, o clima nessa mata é o tropical de altitude. Entretanto, na região sul, predomina o subtropical úmido. Tanto a umidade do ar quanto a temperatura média são altas, como ocorrem chuvas regulares e com ótima distribuição. Vamos observar essa imagem maravilhosa da Mata Atlântica e vamos pensar a importância desse bioma da Mata Atlântica. As florestas e demais ecossistemas que compõem a Mata Atlântica são responsáveis pela produção, regulação e abastecimento de água, regulação, equilíbrio climático, proteção de encostas, atenuação de desastre, fertilidade e proteção do solo, produção de alimentos, madeira, fibras, óleos, remédios, além de proporcionar paisagens cênicas, preservar um patrimônio histórico e cultural imenso. Podemos pensar como que é importante a conservação dos remanescentes da Mata Atlântica e a recuperação de sua vegetação nativa tornam-se fundamentais para as sociedades brasileiras, destacando-se para isso áreas protegidas como as unidades de conservação. Dia 27 de maio é Dia da Mata Atlântica.
Essa data tem, acima de tudo, o objetivo de conscientizar a população em geral sobre a necessidade emergencial de proteger e recuperar a Mata Atlântica brasileira, um dos biomas mais antigos do Brasil, originado há aproximadamente 70 milhões de anos. A atual condição da Mata Atlântica é bastante preocupante. Estima-se que apenas 7% do bioma natural, sendo o restante devastado com o processo de crescimento dos grandes centros urbanos. A criação do Dia da Mata Atlântica, o Dia Nacional da Mata Atlântica, foi instituída através do Decreto Presidencial de 21 de setembro de 1999. O dia 27 de maio foi escolhido em memória da famosa Carta de São Vicente, onde o padre Anchieta teria descrito pela primeira vez as belezas das florestas tropicais do Brasil, em 1560.